nossas Bíblias abertas no capítulo 4 de 1 de João, foi o texto lido. Nós vamos estar dando continuidade a esta mensagem que começamos no culto passado. Nós vimos que a marca mais visível, se não a única, porque dela deriva todas as outras marcas do cristão, é o amor. Terminamos o ano falando de amor, vamos começar esse ano falando de amor e vamos passar o tempo todo falando de amor. E não há nada que vá ser falado, pregado, ensinado neste púlpito aqui que não tenha como pano de fundo o amor. Então, a nossa marca deve ser o amor. E vimos que o amor proposto no texto, o amor de Deus, não é um amor autoproclamado, não é aquele amor que se autodenomina, ou que se autoproclama ser a fonte do amor. A gente viu que dizer simplesmente que ama não define alguém como autor desse amor, nem que esse amor é o padrão ensinado na palavra de Deus, ou é o amor ensinado por Cristo. Até porque esse não é o único amor. Jesus diz em Mateus 5,46: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? Fica bem claro que nós podemos sim amar, e não deixa de ser amor quando você ama somente os seus, quando você ama somente a sua esposa e faz qualquer coisa por ela, quando você ama somente o seu marido e faz tudo por ele, quando você ama somente os seus filhos e está disposto a renunciar a alguma coisa em detrimento de fazer algo para eles. Você pode amar somente o seu pai, você pode amar a sua mãe e vice-versa. Então, é uma espécie de amor, sim, mas é o amor perfeito, e é o amor em que nós devemos nos aperfeiçoar, a fim de que possamos dizer, afirmar e confirmar por meio dos nossos atos, que esse amor que nós recebemos no sentido vertical é o mesmo que eu compartilho no sentido horizontal, ou seja, aquele que eu recebo de Deus é aquele que eu compartilho com meu irmão, seja ele quem for, não somente meu pai, não somente minha mãe, não somente minha esposa, não somente, enfim, alguém com quem eu tenho algum parentesco, seja próximo, seja mais distante, mas enfim, eu estou disposto a ir mais além. Então nós aprendemos, entre isso, outras coisas também. Você pode até amar, mas esse amor pode muito bem estar preocupado apenas consigo mesmo, ou no máximo com os seus, nada mais. E eu chamaria isso de um amor extrabíblico. Extrabíblico não que exista esse tipo de amor na Bíblia. A gente vai ver Abraão amando o seu filho Isaque. Não seria extrabíblico, mas segundo o amor perfeito, não é o que Deus recomenda. Porém, voltando aqui para Abraão colocou Deus acima do seu amor, acima de toda todo amor e todo o sentimento intrínseco que ele tinha no seu coração em relação ao seu filho. Deus estava sempre em primeiro lugar. A gente viu que esse texto
nos fala de um chamado ao exercício do amor verdadeiro. Nessa passagem, o texto se refere, aliás, ao amor 28 vezes, a Deus 33 vezes, incluindo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do verso 7 ao verso 12, o amor está diretamente ligado a Deus, ou à ação de Deus. E aí deixando claro que a sua procedência vem do alto, vertical, né? O homem é apenas o quê? O recipiente. O homem é apenas o depósito desse amor que é divino. Porque ele nos amou primeiro. Aí rapidinho aqui do versículo 7 até o 12, diz: amado, amemos uns aos outros. O que é isso? É um convite ao amor mútuo, muito mais do que um convite, é um mandamento ao amor mútuo. Talvez já passe pela sua cabeça, mas é muito difícil amar fulano. Talvez você já lembre de um irmão que com ele é difícil de caminhar. Eu entendo isso, queridos, foi difícil Jesus caminhar com aqueles 12. Não foi fácil. Na caminhada cristã, se você pegar as cartas de Paulo, também foi difícil caminhar com alguns, mas nem por isso Paulo deixou de amar. Antes repreendia em amor, antes confrontava com a palavra, exortava, admoestava, aconselhava, mas amava e motivava os irmãos, aconselhando a amar mutuamente, porque o amor procede de Deus, a origem do amor perfeito é o próprio Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. O que é isso? O resultado do amor de Deus em nós, ou a ausência dele na vida humana. O que o texto no versículo 8 diz? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ou seja, aquele que não ama, vamos só fazer aqui o sentido positivo, aquele que ama, esse amor é o resultado do amor de Deus em nós, e o contrário se ele não ama, de acordo com o que o versículo está dizendo. No versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A prova. Ele provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morreu, irmãos. Morreu. E com isso também nos ofereceu a oportunidade de vida eterna. E vida eterna somente por meio dele. Para vivermos por meio dele. É isso que diz aí no versículo 9, final do versículo 9. Para vivermos por meio dele. Versículo 11: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que é isso? A atitude esperada, que deve ser progressiva e nos leva à perfeição ou ao aperfeiçoamento. E qual é o objetivo final desse trecho, dessa passagem, né? Trecho desse texto de 7 até o 21 de 1 de João 4. O objetivo, quando chega no versículo 12, diz no final: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. O objetivo final dessa atitude é que se percebam, a existência e a presença de Deus em nós, na igreja, no meio dos cristãos, pela prática do amor mútuo, pela vivência do amor mútuo, por meio
dos seus, ou seja, daqueles que pertencem a Deus. As pessoas não veem, as pessoas não visualizam, elas não conseguem perceber, nós também não, né? Do ponto de vista físico, nós não percebemos, nós não vemos a Deus, porém o amor de Deus que foi plantado no nosso coração, o amor de Deus que pela palavra e pelo discernimento do Espírito foi incutido na nossa mente, no nosso coração, é que faz com que o fruto venha, com que os frutos dessa verdade, desse princípio que hoje em nós habita, seja visível, seja visto. E aí sim, uma vez que de fora as pessoas veem, percebem, notam que há algo diferente no meio da igreja, evidentemente que o testemunho do amor de Deus vai estar também se consolidando no coração daqueles que estiverem ao nosso redor. Se não, fazemos um desserviço ao reino de Deus. Então vamos avançar para frente, queridos. Claro, né? Avançar para trás é complicado. Versículo 13, e leremos até o 17. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Nisto em que? Em que nos deu seu Espírito. Nada melhor do que a gente abrir em Efésios, eu peço que os irmãos abram em Efésios capítulo 1, versículo 13, para ver apenas uma prova, né, do testemunho daquele que cujo Espírito habita, em cujo Espírito habita. Esse é um texto que a gente lê sempre e que muitas vezes compreendemos pouco. Efésios 1,13 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Receberam o selo, a marca, aquilo que identificava ou que o identifica como filho, pertencente. Agora nós temos um dono, somos ovelhas de um pasto, fazemos parte de um rebanho cujo sumo pastor é nosso proprietário. Somos propriedade exclusiva de Deus. Antes, sem Deus no mundo. Agora, com um norte, com uma esperança que nos garante um viver para sempre, não somente neste mundo. Amados, às vezes nós nos detemos tanto nessa vida, que nos esquecemos dessa verdade, que nos esquecemos desse projeto que foi feito nos céus, que foi elaborado nas regiões celestiais, mas que foi elaborado lá, mas foi consolidado na terra, por meio de Cristo. E uma vez que este projeto celestial, maravilhoso,
foi consolidado na terra por meio de Cristo, hoje é fato, é real, uma garantia de não permanecermos nessa terra, porém, uma vez que tivemos o selo do Espírito Santo que nos convenceu quando a palavra foi pregada, temos paz com Deus por meio de Cristo, através da promessa que nos garantiu a existência eterna nos céus. Estou indo preparar lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí vem o versículo 15, que diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Confessar não é levantar a mão. Confessar a Cristo não é somente dizer eu creio em Cristo. É bom entendermos o contexto. João escreve 1 de João, também combatendo falsos ensinos dos gnósticos, que naquela época existe até hoje, aqueles que acreditam em Deus apenas pelo testemunho do conhecimento. Basta tão somente ter conhecimento de Deus e buscar esse conhecimento de Deus, a fim de que esse conhecimento venha aperfeiçoar a sua vida, não sendo necessário uma vivência mais profunda, mais prática e testemunhal de Deus. Resumidamente, de forma assim bem superficial. Por isso que aquele que confessar, pode substituir aí esse confessar, esse verbo confessar, pela palavra testificar, que Cristo veio em carne, que o verbo se fez carne, e não bastava somente crer que Jesus havia vindo. Às vezes nós nos comportamos como gnósticos, que cremos, mas de uma forma muito superficial, muito longe, sabe? Ele veio em carne, ele ressuscitou, amém. Mas a gente não para pensar, a gente não para pensar e procurar vivenciar essa realidade de um dia Cristo ter vindo em carne, Deus, através do Filho, se faz carne e habita sobre a terra. Entre os homens, vivendo com os homens, morrendo pelos homens e ressuscitando entre os homens, para pelos homens interceder ao ser assunto aos céus. Então, esse é o propósito dessa carta. Lá, se você voltar um pouquinho, você está aí no capítulo 4, volta um pouquinho comigo, nos versículos 1 e 2 do primeiro capítulo, João 1, aí veja só, é como se João é claro que viu a Cristo, né? Mas João não somente viu a Cristo e depois ficou com uma vaga lembrança de Jesus, não. Olha só, aqui ele escreve como se ele estivesse vendo, como se ele estivesse sentindo, como se ele estivesse apalpando, abraçando Jesus, se deixando abraçar pela graça. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, né? O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Se a gente lesse, se a gente compreendesse, se a gente memorizasse textos como esse, para sentirmos no mais íntimo do nosso coração o que isso significa, representa.
E aí eu não tenho dúvidas que nós viveríamos em paz, que nós nos daríamos muito mais, que nós renunciaríamos a nós nos daríamos aos outros muito mais, e nós renunciaríamos a nós mesmos também muito mais. Ouvir, ver com os nossos olhos. E aí, queridos, então, tendo conhecimento que a presença do Filho de Deus foi física e prática, então a presença do Filho de Deus foi física e prática, a ação da igreja também vai ser física e prática. Não como os gnósticos pensavam, não como pensavam que Jesus apenas veio, mas não veio em carne, né? Ou seja, crendo em Deus apenas de forma intelectual, crendo na obra de Cristo apenas de forma intelectual. Mas ele veio. Sabe por quê? Porque é impossível amar à distância. É impossível amar à distância. Mas nós cremos que Cristo veio em carne. Amém? Todos creem? Só para interagir um pouquinho com vocês, todos creem que Cristo veio em carne? Ele não somente se aproximou fisicamente, mas se entregou pela humanidade. Se entregou pela humanidade, porque não dá para amar somente à distância. É preciso se aproximar, queridos. É preciso se aproximar e às vezes sofrer junto. É preciso se aproximar e às vezes renunciar o seu próprio eu. É preciso se aproximar e se sacrificar uns pelos outros. Assim como Cristo veio e desenvolveu o seu amor prático para conosco, a fim de nos proporcionar o quê? Comunhão eterna com Ele. Pense nisso, pega o paralelo de Cristo, pegue o paralelo do que Cristo fez, se aproximando e se inserindo dentro da comunidade pecadora, para nos aproximar dele. Isso é um feito estrondoso. Se a gente parar para estudar a santidade de Deus, a santidade de Cristo, e também para estudar a doutrina do homem, o pecado na humanidade, isso é um feito estrondoso. Mas Cristo veio e desenvolveu o seu amor prático para conosco, a fim de nos proporcionar comunhão eterna com Ele. Por meio de quê? Da salvação. Que nos proporcionou o quê? O livramento do juízo, porque é isso que diz no versículo 17, olha só, olha o versículo 17 comigo aí no capítulo 4, 1 de João. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. No dia do juízo mantenhamos confiança. Ele vai o tempo todo nos levando a essa consciência. O amor de Deus sendo colocado como referência máxima do amor que deve ser em nós aperfeiçoado. E só pode ser aperfeiçoado o amor perfeito, que é o amor de Cristo, se nós olharmos para o que Cristo fez em relação a nós, sendo nós ainda pecador. Não é isso? Romanos 5,8, o que é que diz? Vamos lá, será que a gente já aprendeu? Com certeza, muitos aqui já devem ter memorizado, né? Como é que diz lá? Eu vou pedir que todos abram em Romanos capítulo 5, versículo 8.
Irmãos, não esqueça. A prova, queridos. A prova. A prova. Algum irmão aí que abriu, por favor, leia bem alto. Não esqueçamos dessa passagem. Eu sei que vocês sabem, talvez esqueceram a referência. Mas vamos lá. Deus, quem é que pode ler? Uma pessoa, fique de pé e leia, por favor. Bem alto. Aí, André, amém. Isso, que Deus prova o seu amor para conosco. É por isso que o versículo 19 vai dizer: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O que significa Jesus Santo, Deus, ter se submetido a descer à terra para se misturar conosco, em forma de gente. O que significa isso? Acabamos de viver um período natalino, foi? Finalzinho do ano passado, onde nos lembramos da vinda de Cristo, né? Jesus na manjedoura. É tudo muito romântico, se a gente só olhar, né, e se lembrar da estrela, e se lembrar da lapinha, né, a lapinha, enfim, se lembrar dos pastores nos campos, dos anjos. Mas se ficar somente nas figuras e a gente não descer de fato para o que é profundo, irmãos, a gente não consegue perceber o que isso significa, o que isso representou para Deus e também para a humanidade, que fica imperceptível e insensível a essa ação de Deus suprema, de resgate da humanidade. Eu tenho certeza, todos são pecadores aqui, né? Amém? Não, irmão, misericórdia, né? Misericórdia, todos são pecadores aqui. Aí, eu garanto que você não desceria para um esgoto mal cheiroso e cheio de baratas. Você não desceria. Ou desceria? Pois compare aí, que foi muito mais do que, Jesus fez muito mais do que isso, porque foi o santo, imaculado, totalmente afastado de qualquer mancha de pecado, que veio estar com seres. Alguém aí não vai gostar do que eu vou falar. Ele veio estar com seres pior do que baratas. É assim. Não, mas eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Antes do pecado. Depois do pecado, pior do que barata. Pastor, não diga um negócio desse. Mas Deus me amou, sim. Nem por isso você deixa de ter uma natureza pior do que uma barata. Até porque eu nunca vi barata jogar bomba atômica em cima de ninguém. Nunca vi barata matar umas às outras. Eu nunca estudei, reconheço, mas nunca estudei o comportamento das baratas. Mas eu acho que uma barata não abusa da outra, eu acho. Eu acho que barata não pratica aborto de bebezinho barata. Eu acho que barata não sai atirando ninguém, esfaqueando ninguém por aí, não. Eu acho que barata não se prostitui. Aí você já parou para pensar que foi para um ambiente desse
que Deus mandou o seu Filho imaculado? Pois é, irmãos. Caiamos na realidade. É basicamente isso que Cristo veio fazer: salvar criaturas. Não, mas aí Cristo veio para um corpo semelhante ao meu. Não, Deus tomou a forma humana. A forma de Cristo nunca foi 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, essa forma humana que nós temos. Segundo os evolucionistas do Homo erectus, né? Essa forma, não, ele sempre foi espírito. E entre as suas criaturas, criou um ser com essa forma que nós temos. E quando habitou entre os homens, tomou exatamente a forma daquele que no início foi criado segundo a sua imagem e semelhança, não física, mas de caráter, e que se perdeu logo no início, para nos salvar. Eis aqui uma pessoa pior do que barata. E Cristo veio para me resgatar, por causa do seu grande amor, e não por causa de merecimento algum. Nada eu poderia fazer ou falar, porque tudo que eu faça para Deus, para tentar com isso gerar nele alguma ação para me beneficiar, não passa de cheiro de barata. É por isso que as nossas obras, no sentido de ter intenção de nos remir diante de Deus, é pior do que os trapos da imundícia. Versículo 18, amados. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O perfeito amor lança fora todo medo. É bom que a gente entenda que esse amor está falando que é perfeito. Se é perfeito, não é o amor humano, não é a forma de amar. Algumas pessoas pegam esse texto e distorcem, né? Olha, está falando de amor. O amor lança fora todo medo. E aí quer interpretar essa passagem e especificamente esse trecho para poder divagar a respeito do amor, né? E criar, sem pegar o contexto do texto, criar doutrinas inclusive para, enfim, construir ou desconstruir o texto ao seu bel prazer. Mas o perfeito amor lança fora o medo. O medo de quê? O medo do juízo que agora falaram, né? Não falou? Então nós temos que aplicar o texto dentro do contexto. Se nós temos a segurança da salvação, não deve mais habitar nenhum medo, nenhum temor da perdição ou da consequência do pecado, uma vez que Cristo já levou cativo o cativeiro. E uma vez que Cristo levou cativo o cativeiro, eu sou livre para amá-lo, para renunciar a mim mesmo, para renunciar, enfim, a minha forma egoísta de amar e de exercer amor agora, por uma forma de amar e de exercer amor superior. Pode parecer meio filosófico às vezes buscar esse entendimento, queridos, até porque João está combatendo aqui filosofias, ele está combatendo gnosticismo. Mas uma vez que a gente vai para o texto, nós podemos
entender, se você for analisando o contexto, o que João está falando, o que ele está combatendo, o que ele está nos levando à compreensão. Então, olha o versículo 17 de novo, por favor, comigo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, né? Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. E aí vem o versículo 18: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se você de repente se imagina, você que já aceitou a Cristo, você que já foi abraçado pela graça, você começa a pensar, a meditar, e não encontra esperança, e o medo toma conta do seu coração em relação a, de alguma forma, ter algum conflito no seu coração sobre salvação, de duas uma, queridos. Ou de fato você não entendeu de jeito nenhum o Evangelho, ou realmente você está muito afastado da Bíblia. Porque aquele que de fato foi salvo, aquele que foi abraçado pela graça, ele não perde essa esperança, ele não perde essa segurança, porque não vem de você. O Espírito Santo que habita no coração do salvo lhe dá a certeza, a convicção cabal de que ele foi resgatado, de que ele foi salvo e de que há garantia nos céus. Então, no amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo medo. E aí você é livre para amar. Amar a Deus com a compreensão bíblica, claro, porque senão vira religioso, e o religioso não tem certeza de vida eterna. E aí eu lendo um livro que o pastor Jadiel me prestou há muito tempo atrás, sobre religião, a religião romana, e esse livro tinha o testemunho real, claro, né, de um sacerdote, que no final da sua vida, que nos últimos momentos, já no seu leito de morte, dizia palavras que revelavam a sua falta de segurança no Cristo que ele sempre anunciou no altar da sua igreja. E o autor do livro descreve com detalhes o pavor daquele que não sabia para onde estava indo. Porque pode ser, queridos, que nós estejamos aqui muito bem, mas se um dia nós nos encontrarmos no leito de morte e não tivermos essa esperança, presta atenção, porque isso pode fazer a diferença na sua vida. Todos nós aqui vamos passar pela morte. Mas se naquele momento Deus de repente confrontar você diante de uma situação que você veja que não tem mais jeito, a morte está chegando e ela é inevitável, e você estiver com crise existencial, com pavor da morte, sem nenhuma segurança e nenhuma esperança daquilo que Cristo prometeu a um salvo, então é preciso ir para os pés da cruz, é preciso se arrepender, porque pode ser que nunca tenha havido uma experiência salvífica, verdadeira e sincera.
Porque no amor de Cristo, não existe medo. O perfeito amor lança fora o medo. E aí, queridos, indo aqui para o final, ele nos lembra novamente o que já havia nos falado no versículo 7. O versículo 7, antes de eu ler aqui o 19, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aí no versículo 19, agora ele vai dizer: Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É só dessa forma que nós podemos amar segundo o padrão de Cristo. Porque segundo o nosso padrão, nós amamos desde o início, amamos nossos pais, fazemos tudo por eles, amamos as nossas esposas, fazemos tudo por elas, enfim, etc. Amamos os nossos filhos e fazemos tudo por eles. Amamos, de fato é amor. Tem mãe, eu acredito que as mães que estão aqui é capaz de dizer essa frase: eu dou a vida pelo meu filho, né? Sim, isso é amor. Mas o amor que excede todo o entendimento e que é perfeito é o amor de Cristo, que veio e se misturou com não vou nem falar mais, né? Porque só em pensar em barato. Nós amamos, aí sim, porque Ele nos deu um exemplo, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos mostrou o amor superior, um excelso amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, apesar de nós, Ele nos amou. Aí será que nós estamos dispostos a descer do nosso orgulho para nos amar uns aos outros, segundo o amor padrão de Cristo? Amar o irmão com quem você não vai muito com a cara dele, amar aquela irmã, sei lá, o que foi que ela disse, que ela falou sobre você, amar o pastor cheio de dificuldades, cheio de, né? Será que nós temos compreensão do amor de Cristo, que nos resgatou ao ponto de a gente agora, uma vez que somos livres para amar, não segundo o nosso amor, mas segundo essa compreensão de amar pessoas pecadoras, renunciarmos o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, para poder, enfim, nos dar ao outro, apesar do outro e apesar de nós. E aí o versículo 20, ele tira a máscara. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Queridos, no final do versículo 21, nós temos o mandamento para fechar. Mas olha para esse texto. Se alguém disser, dizer é fácil, né? Dizer é fácil. Desde pequenininho que eu ouço os mais velhos dizer. O que os mais velhos diziam e até hoje ainda dizem, né? Dizer é fácil, fazer é que é difícil, não é assim que nós aprendemos? Dizer é fácil. Então, se alguém disser que ama a Deus, é muito fácil dizer que ama a Deus. Mas pense na pessoa aí, pense na pessoa que mais aborreceu você na vida. Pensa aí, traga a mente, pode trazer, esprema aí, esprema. Talvez nunca você tenha passado por algum problema com pessoas, problemas de relacionamento, problemas interpessoais. Pode ser que você nunca tenha tido, mas pensa aí numa pessoa que você, meu Deus, só em pensar já é asqueroso. O pensar nessa pessoa. Não sei se alguém aqui tem alguma adversidade ou alguma aversão, ou já teve adversidade, ou que tenha aversão por alguém ao ponto de não se sentir bem, até pensando. Quanto mais encontrando na rua, quanto mais tendo que conviver,
quanto mais tendo que caminhar junto, se é o caso de alguém que trabalha com alguém que não consegue digerir aquela convivência. E exercer o amor de Cristo para com ela, ixi, meu Deus. Então dizer que ama a Deus é muito fácil. Quer ver eu dizer? Eu te amo, Senhor. Mas saiu só da boca para fora. Ele quer ver esse amor mesmo, meu querido, é na prática. Ele quer ver esse amor mesmo, é você descendo do seu orgulho. Assim como o filho desceu do seu trono. É indo se misturar no sentido de compartilhar do amor, da graça e da misericórdia para com aqueles que jamais mereceriam. E aí você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores e nós não queremos descer do nosso orgulho para compartilhar esse amor, que é o amor perfeito, não o seu amor, porque senão você só vai amar os seus, certo? Se for o seu amor, você só vai amar os seus. E não deixa de ser certo. Mas você fica ali. Só é você, seu amor é limitado, só vai até aqui. Quando passa para cá, não. Alguém me ofendeu? Não, já não. Acabou. Precisamos descer do nosso orgulho. Precisamos tomar uma atitude. Descer do nosso orgulho. Cristo tomou uma atitude, desceu do céu. Se alguém disser ou verbalizar, fica só no campo da verbalização. Pronúncia, eu amo. Amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso. Pois aquele que não ama, aqui ele faz um ponto e vírgula, né? E aí ele diz, aquele que não ama seu irmão, porque talvez você possa dizer, não, mas eu não odeio. Aqui está dizendo que é se odiar, né? Aqui está dizendo que é, se eu disser que amo a Deus e odiar, mas eu não odeio, eu apenas não quero muito contato, muita aproximação. É eu para cá e ele para lá. Só que aqui, olha, quando ele diz, aquele que não, advérbio de negação aí, aquele que não ama, né? Talvez não odeia, mas também não ama, é a mesma coisa, pode até não odiar, mas só o fato de você não fizer um esforço para amar o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Aí o gnosticismo diz que você precisa só entender de Deus, só compreender para você viver uma vida relevante. Mas só entender acerca de Deus, sem que antes isso desça para a prática, para o físico, de forma alguma você pode desenvolver um amor prático e físico para com aquelas pessoas a quem você vê. Logo, o conhecimento que você tem de Deus é nulo, passa a ser nulo, porque passa a ser apenas verbal, somente isso, acabou. Mas para terminar, temos da parte dele. Se você o tema, ele está dizendo, isso aqui, queridos, é prego batido e ponta virada. É um mandamento. Não se discute. Mas as imperfeições da pessoa. Não. É um mandamento. Lei não se discute, né? Como diz aí, não é isso? Paloma e Renata, né? Lei não se discute, cumpre-se. Então, eis aqui a lei do sumo juiz, do supremo juiz. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Desculpe, que é o versículo 3. Dá para a gente aproveitar também, né? Ora, versículo 21, temos da parte dele este mandamento, queridos, lei, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Como é que se diz aí? Obedece quem quer? Não, como é? Me ajudem aí. Pode tirar as máscaras.
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vale para nós isso aqui, viu? Reveja seus relacionamentos, aqueles quebrados, aquelas pessoas que você apagaram da sua vida. Sei que isso não é fácil, é uma dificuldade, irmãos. E se você diz que ama a Deus, é um mandamento. Ame também a seu irmão. Vamos descer do nosso orgulho e vamos oferecer perdão e misericórdia para as pessoas. Que o Senhor nos ajude. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Cristo que eu te peço que o Senhor me ajude nas minhas dificuldades para com o meu próximo, para com, meu Deus, pessoas que porventura possam ter me magoado no passado, porque não tem como eu pregar a Tua palavra, ou dizer que te amo, Senhor Deus, só da boca para fora. Isso é hipocrisia, isso é mentira, e de fato, meu Deus, eu me faço mentiroso, se por acaso isso for apenas o que eu tenho feito, apenas dizer que te amo, apenas comparecer no templo, apenas ler minha Bíblia, apenas ouvir pregações, a esmos, apenas, meu Deus, fazer meus estudos bíblicos, enfim, eu não quero, meu Deus, ser um religioso. Pai, me livra de mim mesmo em relação a todas essas coisas. Eu quero de fato que o Senhor possa trabalhar em minha vida, a fim de que eu venha a ser um testemunho vivo da Tua presença em mim, da Tua presença, ó Deus, na minha vida. Que assim seja também com os meus irmãos. Todos nós um dia tivemos entreveiros, todos nós um dia fomos aqui injustiçados, todos nós aqui, quem sabe, meu Deus, fomos machucados, se não a maioria, se não muitos. Todos nós aqui temos algo para perdoar, todos nós aqui temos algo, ó Deus, para pedir perdão. Portanto, ó Deus, nos ajuda, ó Senhor Deus, porque não dá para viver o tempo todo verbalizando ou transparecendo que nós o amamos, quando de fato há tantas barreiras no nosso coração e tantas dificuldades para exercer amor prático e físico, meu Deus, para com aqueles que nos machucaram, que nos feriram. Que a Tua igreja aprenda o verdadeiro, perfeito amor, para que nós venhamos caminhar durante todo esse ano e durante toda a nossa vida numa vivência sincera do que diz a Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço. Amém e amém.